Eu falei para vocês que eu ia ler, fazer uma leitura dos evangelhos na NTLH e que eu viria depois dizer para vocês se eu conseguisse ver alguma diferença notável nessa tradução. Eu pontuei aqui alguns lugares que eu achei diferente e fui pesquisar depois para que eu pudesse trazer para vocês o que eu vi, o que eu pensei. No capítulo 1 de Marcos, no versículo 11, quando aquela voz vem do céu e fala assim: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer ou em quem me comprazo, nas outras traduções, na nova tradução linguagem de hoje está assim: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Se me dás muita alegria, eu fui pesquisar o grego como está, ela não se encaixa muito aqui. Se encaixa mais pela questão de me dar prazer, de eu confirmo que você é meu filho. Me dá alegria não se encaixaria, não ficou legal, não ficou fiel, muito fiel ao original. Então aqui o capítulo 1, versículo 11, é uma das partes. Deixa eu ver outra aqui. Marcos capítulo 2, versículo de número 10, quando Jesus vai curar aquele paralítico lá que desce pelo telhado, ele rebatendo os líderes, ele fala: Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Nas outras traduções está falando assim: para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Mostrar para vocês que eu, o Filho do Homem, Jesus apontando para ele, eu, o Filho do Homem, não condiz com toda a teologia do livro de Marcos, que é Jesus sempre dizendo para não revelar quem ele é. Ante a confissão de Pedro no capítulo 8 e depois ainda mais 2 vezes. Então esse que é eu não condiz com o que Jesus vem falando em todo o livro, ou que vai falar em todo o livro acerca de deixar para a hora certa a revelação. Então, no original, Jesus não falou que é eu, ele deixou subentendido para que eles tirassem a sua conclusão. Então esse que eu aqui, vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, também não condiz muito com o que é o mais próximo do original também. Esse é o segundo versículo. Capítulo 3, e o versículo 18, quando Jesus vai apresentar os discípulos, ou Marcos vai apresentar os discípulos, aqui está falando assim no versículo 18, o último discípulo, do versículo 18, Simão, o nacionalista. Nacionalista nós entendemos por aquela pessoa que briga, que vai para a rua e que quer defender uma igualdade para todo mundo, para todas as pessoas e tal. Passou uma moto ali. E esse Simão, nas outras traduções, está ou Zelote ou Cananeu, que é basicamente a mesma coisa. No grego original, no grego da UBS, está Cananeu, que seria mais ou menos o nacionalista, né? Como se fosse o nacionalista, quem traduz por nacionalista não, o zelote, quem traduz por zelote não traduz muito fora, mas o nacionalista, se tentar entender nacionalista do sentido que é o nacionalista que nós temos hoje no Brasil, esse termo aqui também não vai de encontro, não é feliz essa tradução aqui também. No capítulo 4, no versículo 32, diz assim: Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. Está falando do grão de mostarda. Como a NTLH ela tem uma ideia de ser traduzida ou feita para pessoas de uma baixa leitura, que não tem, crianças e pessoas que têm uma leitura pouca, até quarta, quinta série, por exemplo, se a pessoa lê sem ter uma noção direito de planta, ela vai achar que a mostarda ela é a planta maior do mundo, maior do que uma oliveira, maior do que uma figueira. Então não é a maior de todas as plantas, é a maior de todas as hortaliças. No original fala de
até mesmo de plantas rasteiras, ela pode ter esse significado de maior das plantas rasteiras, a maior de todas as plantas de horta. Então não é a maior das plantas, não encaixa como a maior de todas as plantas, não é feliz também essa tradução aqui, ok? No capítulo 6, versículo 8, diz assim, deu ordem para não levarem nada na viagem, está falando quando Jesus enviou os 12 na missão. Somente uma bengala para se apoiar, não deveria levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Bengala aqui, quando você olha para a bengala no contexto nosso, a gente entende o que? Aquela muletinha que a pessoa que tem uma deficiência, ou manca, ou tal, usa, carrega. Não. Ali, no original, é o bordão, o cajado. Era comum que todo homem que viajasse levasse, para se apoiar quando necessitasse, descansado, para se defender de algum bicho, animal que pudesse atravessar o caminho dele. Então era algo comum que todo viajante carregava. Não era bengala no sentido de que bengala de aleijado. Então, tradução por bengala aqui, ela também não é feliz aqui. Deixa eu ver se tem mais algum que eu marquei aqui. Eu marquei outros aqui, mas quando eu fui pesquisar, não altera muito o sentido. Não. Aqui no capítulo 11, no versículo 30, responderam, quem deu autoridade a João para batizar? Respondam, Jesus perguntou, né? Quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Eles começaram a dizer uns aos outros, se dissemos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo. Pessoas aqui tem o sentido de que um grupo de pessoas levantou João como autoridade. No original está dizendo quem deu essa autoridade foi Deus ou foi os homens? No sentido que é terrena a autoridade de João. No sentido que ela é terrena. Homens no sentido que ela é terrena, que ela é de baixo, que ela não é uma autoridade divina, é uma autoridade humana. Então, pessoas aqui não é tão pesada igual as outras, mas também não condiz muito, porque dos homens está querendo generalizar, dizer que é uma autoridade humana, não assim uma autoridade que um grupo de pessoas poucas pegou e concedeu a ele, ok? Eu acho que, basicamente, aqui em Marcos, são essas as pontuações que eu tenho a fazer, mas quero dizer que é uma tradução maravilhosa, muito boa, fácil de entender e que não fere em nada os princípios básicos doutrinários da Bíblia. É o primeiro livro que eu leio completo nela. Antes eu tinha lido só alguns versículos a título de comparação na USB, né, no aplicativo da Bíblia, mas é a primeira vez, comprei para isso, para fazer a leitura inteira nela. E o primeiro livro inteiro que eu leio foi essas as pontuações que eu faria, mas dizendo que é uma boa tradução e que de leitura gostosa, não fere nada a uma doutrina principal até agora do que eu li, mas que tem esses arranjos aí que eu achei que ficou fora do que é o contexto do original e das traduções mais antigas da Bíblia, ok? Deus abençoe.